Um domingo abençoado a todos e que a paz do Senhor Jesus reine sobre todos vocês. Vamos orar, queridos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que tu nos abençoes nesse momento em que vamos passar na tua presença, meditando em tua palavra. Que ela seja viva e eficaz para todos nós, edificando a nossa fé, alimentando o nosso espírito e fazendo-nos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Queridos, se nós estivéssemos na igreja, num culto presencial, esse seria um momento em que você traria seu dízimo, a sua oferta para dedicar ao Senhor. Por isso eu quero convidar você para que com alegria, generosidade e amor pela obra de Deus e gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida, você possa contribuir generosamente, porque nós vamos precisar da tua contribuição. Os dados da nossa conta estão na descrição do vídeo e nas nossas redes sociais. E eu quero aproveitar, em nome de Jesus, para agradecer todos os dizimistas e ofertantes que têm sido fiéis e têm abençoado a obra do Senhor nesse sentido. E também aqueles que cooperaram doando alimentos e recursos para o socorro dos necessitados. Que Deus os recompense em nome de Jesus. Deus abençoe todos os dizimistas e ofertantes generosos em nome de Jesus. Eu quero pedir que tu, ó Deus, esteja abençoando as obras das mãos dos teus filhinhos, que numa expressão de gratidão e fé viabilizam a obra do Senhor na terra. Peço que tu os abençoe, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir cada um e todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no texto escrito aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Diz assim o texto: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Amém, queridos? E assim, a pergunta que cabe aqui é: quem foi a pessoa que deixou para nós essa palavra de encorajamento? Queridos, essa foi uma pessoa que passou por todo tipo de adversidade que você possa imaginar. Privação, fome e frio, nudez, enfermidade, perseguição, ameaças de morte, prisões, conflitos relacionais e etc. A saber, Paulo, o apóstolo. Depois de ensinar sobre a ressurreição de Jesus e as implicações dela para a nossa vida, ele nos deixou esse encorajamento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes ou inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, e se nós analisássemos as cartas escritas por Paulo às igrejas e o livro de Atos, que mostra sua trajetória ministerial, nós vamos encontrar um homem firme, um homem constante ou inabalável, um homem frutífero, abundante na obra do Senhor. E é por isso que, com autoridade de vida, ele pode fazer-nos esse encorajamento. Agora, a pergunta que cabe aqui é a seguinte: o que fez de Paulo um homem
firme, constante e abundante na obra do Senhor, apesar das adversidades. Em primeiro lugar, sua visão construtiva da vida. Claro que tendo como base a fé. Irmãos, Paulo era construtivo a ponto de enxergar nas adversidades as boas oportunidades. Como já meditei com os irmãos, Paulo enxergou em suas prisões uma oportunidade para reflexão. Por isso que quando preso em Éfeso, ele pede que tragam seus livros, os pergaminhos, e mais, ele enxergava uma oportunidade para orar, louvar a Deus a despeito das circunstâncias, como ocorreu na prisão em Filipos. Também ele enxerga uma oportunidade de ensino, de discipulado, porque fora da prisão que ele escreveu a maioria das suas cartas às igrejas que hoje fazem parte do nosso cânon sagrado. E mais, ele enxergava uma oportunidade para evangelização em suas prisões. Tanto que na sua prisão domiciliar em Roma, aguardando seu julgamento, Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana, constituída de soldados que se revezavam em turnos para vigiá-lo, como está registrado lá em Atos 28:16. Paulo também, queridos, enxergou num naufrágio a oportunidade de fazer da ilha de Malta seu novo campo missionário, e Deus usou Paulo ali como nunca. Os irmãos percebem a visão construtiva que Paulo tinha da vida? Queridos, ninguém perde por ter um olhar construtivo sobre as circunstâncias. Como Paulo, poderíamos pensar: eu gostaria de ter seguido a vida dentro da normalidade, mas se as circunstâncias me confinaram, quais os benefícios posso extrair desta situação como oportunidade para iniciar novas atividades, para experimentar novas possibilidades, para explorar potenciais inibidos em mim, para fazer crescimento em fé, para estabelecer novas maneiras de me conectar com as pessoas, enfim, para responder aos propósitos de Deus para esse tempo. Como se diz por aí, dá para fazer do leite coalhado uma boa ricota e do limão uma deliciosa limonada. Espero que isso aconteça com você. Em segundo lugar, Paulo era construtivo porque driblava as adversidades com providências. Queridos, Paulo enxergou na porta que se fechou na sinagoga onde ele ministrava com frequência uma oportunidade de ampliar o seu universo de ministração. Lá em Atos capítulo 19, versos 9 e 10, afirmam que, expulso da sinagoga, Paulo providenciou um lugar muito mais estratégico, a chamada escola de Tirano, onde a abrangência da sua ministração foi muito maior, alcançando os moradores da Ásia, tanto gregos como judeus. Ele que estava confinado somente ali na sinagoga, agora ele amplia. Quando lhe faltou recursos, ele lançou mão da sua habilidade em fazer tendas, ministrando somente aos sábados na sinagoga. Quando os recursos foram trazidos e estavam suficientes, ele voltava a ministrar diariamente, como tendo um ministério tempo integral, o que antes era um ministério tempo parcial. Os irmãos percebem como Paulo driblava as adversidades com providências? Queridos, quando concebemos um Deus soberano sobre tudo, que nos ama e que tem propósitos para a nossa vida, portas fechadas não significam que as possibilidades cessaram.
Às vezes aquela porta que considerávamos única, quando fechada, nos forçam a olhar em direção a outras portas que podem aumentar o nosso universo de possibilidades. Em momentos assim, amados, não podemos dar guarida à resignação, ao conformismo. Como Paulo, nós precisamos driblar as adversidades com providências sob a direção de Deus. As limitações que esse tempo nos impõe nos forçará a buscar alternativas para viabilizar nossa vida como um todo. E você há de convir comigo que toda mudança radical para melhor vem precedida de uma certa crise. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se entreguem ao abatimento, à apatia, à resignação. Deus pode conceder a você sabedoria, criatividade, motivação, iniciativa para driblar essas adversidades com providências. Mas Paulo era construtivo também porque não se demorava nos fatos negativos da vida. Você lê lá em Filipenses capítulo 4, verso 15, que ele afirma que no princípio do seu ministério não pôde contar com o respaldo de algumas igrejas. Foi muito difícil. Mas logo em seguida ele muda de assunto. No verso 16, ele reconhece ter recebido em abundância das mãos de Epafrodito as ofertas enviadas pelos filipenses. Isso mais de uma vez. Então, se haviam poucos que negligenciavam esse cuidado com ele, muitos o respaldavam, digo. E em 2 Timóteo capítulo 4, ele afirma que alguns poucos o desampararam, traíram e o abandonaram, a rigor 3 pessoas, mas que muitos eram aqueles que o apoiavam, inclusive arriscando suas vidas por ele, como Epafrodito, e que dizer de Áquila e Priscila, que mudavam de cidade em cidade para dar suporte ao ministério de Paulo. Ou seja, ele reconhece que alguns poucos o boicotam, mas a maioria o ajuda. Então, queridos, como Paulo, nós precisamos cuidar para não generalizar e superdimensionar os fatos negativos da vida, deixando com isso de considerar os fatos positivos. É verdade que coisas boas e ruins nos acontecem todos os dias, ou quase todos. E se você for realista e honesto, você vai ter que admitir que aconteceram muito mais coisas boas do que ruins na sua vida. Ou seja, o bem que nos acomete é muito superior ao mal. Não fosse assim, seria insuportável viver nesse mundo. Agora, o que faz a diferença? O que faz a diferença, irmãos, é o olhar que você lança sobre a vida. Por exemplo, se você pensar os fatos negativos da vida e dar a eles foco, a vida parecerá escura, lúgubre. E isso pode comprometer sua fé, abalar suas emoções, gerar em você um espírito de murmuração, trazendo um abatimento sobre o seu espírito. Mas, se você mudar o foco e começar a enxergar as coisas boas que Deus tem feito em sua vida, que são muito maiores, inclusive tendo o cuidado de inventariá-las para incluir no seu momento devocional como um tempo de ações de graças, isso fortalecerá sua fé, gerará em você uma disposição mental positiva, abençoará suas emoções e gerará em você um espírito de louvor, gratidão e adoração a Deus.
Paulo também era construtivo, irmãos, quando interpretava de forma positiva os fatos negativos da vida. O texto escrito aos Gálatas, capítulo 4, versos 13 a 15, dá conta de que Paulo enxergou numa enfermidade que tinha nos olhos uma oportunidade de descobrir o quanto era amado e prezado pelos irmãos da Galácia. Ele chega a dizer que, se fosse possível, os irmãos arrancariam os próprios olhos para darem para ele. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 10, está dito que Paulo enxergava num espinho na carne, que segundo ele era um mensageiro de Satanás, um expediente de Deus para livrá-lo da soberba e manifestar sua graça e seu poder em sua fraqueza. Irmãos, Paulo era tão construtivo que, depois de passar por tudo que passou, chamou tudo aquilo de leve e momentânea tribulação que produzia para ele um eterno peso de glória. E mais, os limites impostos pela velhice eram por ele relativizados quando afirmava o seguinte: ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova dia a dia. Coisa linda, irmãos. E se fôssemos considerar a pior coisa que poderia cometer uma pessoa, pensaríamos em quê? Pensaríamos na morte. Mas até a morte foi banalizada por Paulo quando ele afirmava: Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por isso ele dizia: ó morte, onde está o teu aguilhão, ou onde está o teu poder de matar? Onde está o inferno, a tua vitória? Irmãos, percebem como Paulo consegue enxergar em tudo um benefício? Queridos, como se diz por aí, há males que vêm para bem. E mais, se há benefícios na provação, como afirmam as Escrituras, tanto que a palavra provação vem sempre associada à palavra produz, nós podemos sim enxergar nos fatos negativos uma certa positividade. Foi assim que Paulo caminhou, e assim foi com José. Aquilo que tinha cara de adversidade trazia consigo sempre uma oportunidade. Por isso, irmãos, é sábio sempre procurarmos olhar para o lado bom dos fatos negativos, ainda que seja algo que nos limite e nos coloque na total dependência de Deus, especialmente. E se cremos na palavra de Deus, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, como diz Romanos 8, 28, precisamos também crer que Deus continua a nos respaldar nas coisas boas ou ruins que nos acontecem. Essa é uma questão de confiança num Deus soberano, amoroso, que não desperdiça experiências, ainda que sejam negativas, porque assim Ele nos amadurece, Ele nos faz crescer e nos prepara para grandes cometimentos, como fez com Paulo, como fez com José, como fez com Davi, que antes de derrubar o gigante Golias, ele precisou matar um urso e um leão. Irmãos, o que fez de Paulo esse homem firme, constante, abundante na obra do Senhor, apesar das adversidades? A motivação com a qual ele servia a Deus, irmãos. Paulo servia e ensinava a todos que devemos servir a Deus no padrão de excelência, sempre visando a glória de Deus.
Por isso, em Colossenses capítulo 3, versos 17, 23 e 24, ele diz: tudo o que fizerdes por palavras ou por ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele glórias ao Deus Pai. E faça de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Essa palavra me abençoa muito. Irmãos, o que pode fazer com que um obreiro deixe de ser firme, constante e abundante na obra do Senhor? O fato dele colocar as expectativas humanas acima das expectativas divinas, Quando ele fica esperando o reconhecimento, aplauso, unanimidade, como um fator motivacional para o seu trabalho, e quando isso não vem, ele desanima. Paulo não tinha essa preocupação de ser unanimidade, de agradar a homens, tanto que ele diz que fazia o que fazia, não para agradar a homens, mas a Deus, porque em alguns momentos, para agradar aos homens, você vai ter que desagradar a Deus. E para agradar a Deus, você terá que desagradar aos homens. Os irmãos sabem que num tempo como esse, é um bom teste para avaliar a nossa motivação para o serviço do Senhor. Porque num tempo assim nós deixamos de servir a Deus na alta visibilidade, onde há audiência, aplauso, reconhecimento, e passamos a servir a Deus na baixa visibilidade. Você está lá intercedendo por pessoas, servindo pessoas, encorajando pessoas, poucos estão vendo. E ainda que você não colhe de volta a gratidão, o reconhecimento, isso não vai abalar você, porque você está fazendo, em última análise, para Deus. A gente serve as pessoas visando a glória de Deus, como disse Jesus, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por isso, irmãos, a pergunta que cabe aqui é: para quem você faz o que faz? Com que motivação você tem servido a Deus? De quem você tem esperado aprovação e recompensa? Isso tudo tem a ver com a sua motivação. Mas Paulo foi também um homem firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque mantinha um equilíbrio entre fé e bom senso. Isso permeou a sua caminhada. Queridos, o que a gente vê em Paulo é esse equilíbrio o tempo todo. Por exemplo, apesar de ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, um homem muito capaz, cheio dos dons espirituais, você não vê Paulo caminhando de forma solitária, mas sempre cercado de pessoas. Por quê, irmãos? Porque amigos espirituais nos aconselham, nos exortam, nos encorajam, nos consolam, intercedem por nós, e deles nós precisamos nos cercar. Outro exemplo é que Paulo, quando ameaçado em sua integridade física, ele aceita fazer uma retirada estratégica, ele foge mesmo. Assim como muita gente está fugindo desse coronavírus, inclusive eu. Não se expondo desnecessariamente, como diz lá em Atos capítulo 14, versos 5 e 6. E mais, irmãos, Paulo fazia planos, abria o mapa e decidia caminhar por fé e dizia: vamos para a Ásia. Mas a palavra de Deus diz em Atos 16, versos de 6 a 9, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Então ele decidiu: vamos para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Bom, Paulo já sabe para onde não é para ir. Agora ele precisa descobrir onde Deus quer que ele vá. Ele é a sua equipe missionária. Então ele para,
em Troade, como nós paramos aqui, nesse período de quarentena, e lá ele tem uma visão que deveriam ir para Macedônia, um lugar estratégico, a porta de entrada da Europa. Ou seja, Paulo fazia planos, saía pela fé para executá-los, mas não caminhava de forma obstinada. E por certo, irmãos, esses impedimentos eram interpretados a partir das circunstâncias e testemunhos internos que exigia deles fé e bom senso. E sabe, um deles parava, olha, não estou sentindo paz aqui, eu não creio que seja esse o lugar, e interpretando algumas circunstâncias também, isso exigia deles fé e bom senso. Queridos, mais uma vez, eu quero afirmar que esse é o tempo em que devemos conjugar mais do que nunca fé e bom senso. Quando conjugamos fé e bom senso, deixamos de achar que somos autossuficientes, elegendo uma caminhada solitária, lançamos mão dos amigos espirituais como encarnação da graça de Deus para a nossa vida, além de não nos expormos desnecessariamente em nome da fé, porque isso seria tentar a Deus, e mais, não vamos caminhar obstinadamente desconsiderando as correções de rota, que Deus pode fazer. Ou seja, você acha que Deus não sabia dessa nossa parada compulsória? Você acha que isso pegou Deus de surpresa? Talvez tenhamos que ouvir de Deus, passa a Macedônia, e vamos precisar de fé e bom senso para obedecê-lo. Concluindo, irmãos, quando aprendemos a caminhar com uma visão de fé, enxergando nas adversidades uma oportunidade e driblando essas adversidades com providências, não nos demorando nos fatos negativos da vida, mas procurando interpretá-los com a positividade muito própria da fé, buscando servir a Deus com a motivação mais legítima possível, onde a preocupação maior é corresponder às expectativas divinas, muito mais do que às expectativas humanas, conjugando fé e bom senso, não fazendo uma caminhada solitária, mas se cercando de amigos espirituais e não nos expondo desnecessariamente, mas nos escondendo em Deus, sempre que ameaçados pelo mal, não planejando de forma obstinada, mas estando abertos para as correções de rotas que Deus pode fazer em nossa vida. Queridos, quem assim caminha na vida torna-se firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, tal qual foi o apóstolo Paulo. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo de adversidade, de inseguranças, de limitações de toda ordem, cresça dentro de nós a fé, que possamos, iluminados pelo Senhor, discernir as oportunidades que estão subjacentes a esse tempo de crise, e que do Senhor possamos também receber uma sabedoria especial para driblar esse tempo de adversidade com providências alternativas, e que essa circunstância não nos paralise, não nos faça apáticos, mas que de Ti possamos receber olhos de ver outras possibilidades, outras portas pelas quais entrar. Ajuda-nos pela fé a enxergar por detrás dos fatos negativos a realidade de que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que Te amam e foram chamados de acordo com o Seu propósito. Legitima nossa motivação para o exercício do nosso ministério de tal maneira que a glória
seja sempre atribuída ao Senhor. Cerca-nos de amigos espirituais e livra-nos de uma caminhada solitária. Deus, nós fizemos planos para o ano de 2020, mas alguns deles foram abortados em razão dessa pandemia. Tira do nosso coração toda obstinação, de tal forma que estejamos abertos às correções de rotas feitas por tuas intervenções, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus guarde, proteja você e sua família, em nome de Jesus. Um final de domingo abençoado e uma semana igualmente abençoada para você e toda a sua família. Amanhã estaremos de volta por aqui com o tema Lidando Bem com o Tempo, se Deus assim nos permitir. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.